Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Um professor meu, grande mestre da Bíblia, uma vez falou isso, que esses cânticos da igreja às vezes não tem nada a ver, porque são cânticos que falam, por exemplo, seu santo monte. Se tiver um visitante na igreja, ele não sabe o que é isso, ele não vai saber o que é que nós estamos cantando. Eu digo, meu mestre muito amado errou isso aí. É uma oportunidade para eu dizer para o camarada o que é esse santo monte. Se o Espírito o atingiu com a palavra, ele vai perguntar o que é isso. Que Monte Sião? É o que isso? Esse Monte Sião é o que? Pois é, o meu mestre, na minha opinião, errou em dizer que a gente não deve cantar esses hinos que falem coisas que ninguém sabe, um visitante não sabe o que é. Então, irmãos, grande é o Senhor. Santo de Deus, Cordeiro lá de Isaías 53, 52, 53, o Cordeiro lá do Apocalipse, o Cordeiro de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Apocalipse é centrado na obra final do Cordeiro e da sua igreja que vai através dele. Que maravilha, irmão. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Declaramos as tuas maravilhas. É isso que é louvar o Senhor. Declarar as tuas maravilhas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. E declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitórias.
nesse mundo, vitória, como eu sempre digo, malafaica. Não, é vitória contra o pecado, é a vitória do Cordeiro, é a vitória que nos foi creditada também, é a vitória do Cordeiro lá do Apocalipse, é o Cordeiro que venceu. Pois é, foi Ele que venceu, nós vencemos atrelados a Ele na sua vitória. Lembra do vinde após mim? Pois é, nós vamos atrás dele, é essa a nossa vitória, é vitória contra o pecado. Tá certo, irmãos? Que a gente possa lembrar dessas coisas. Vamos orar com Magali. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó Pai, nesse momento nós te adoramos, te exaltamos, ó Pai, que o Senhor possa continuar a falar aos nossos corações nesta noite, através da mensagem. Ó Pai, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Ó Deus, que nós possamos nos arrepender todos os dias, Senhor. Que nós possamos andar vigilantes, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Ó Pai, que nós possamos ser luz aonde chegarmos. Ó Pai, é assim que eu te agradeço, meu Deus, por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Já está conosco de novo, para a nossa alegria, querido pastor Antonino, que esteve 2 semanas lá para o sul, visitando amigos. Ele morou lá um tempo, né? Morou lá um bom tempo, não foi, Antonino? Então ele esteve por lá. Curtiu um friozinho lá de quase 0 graus esses dias. E está aqui de volta na boa terra. E hoje é o pastor Antonino que vai nos trazer o ensinamento da palavra de Deus, para que nós ponhamos isso em prática. Conhecer cada vez mais o Senhor, crescer no conhecimento do Senhor, para falar essas maravilhas do Senhor que nós conhecemos a cada dia mais. Pastor Antonino. Mais cabeludo um pouquinho. A graça e a paz, amados. É uma alegria estarmos de volta ao seio da nossa pequena igreja, mas uma igreja calorosa, uma igreja aquecida pelo poder de Deus. Amados, nós gostaríamos de que abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 40 e 41, e a partir de 49 a 56. Assim diz a palavra do Senhor. O pedido de Jairo. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Verso 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. E tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados,
Mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Que Deus, pois, aplique sua palavra lida aos nossos corações, curve sua cabeça, adore ao Senhor, interceda nesse momento ao nosso Deus, pela palavra que havemos de expor. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. E agora, ó Pai, nesse momento em que tua palavra vai ser exposta, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, pois, esteja nos acompanhando e nos guardando de falar de nós mesmos, mas que a nossa voz seja a tua voz para a edificação do teu povo. Toma conta de nós, ó Pai, nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, hoje, Dia dos Pais, nós ficamos pensando, nós gostaríamos de trazer uma palavra que mexesse com esse sentimento de ser pai. Mas me lembrei que o culto é um culto de adoração e louvor ao nosso Deus, e não um culto de exaltação aos pais. Mas nós gostaríamos de parabenizar todos aqueles que são pais por essa missão que Deus colocou. E é bom que a gente reflita no que é ser pai, porque na palavra de Deus existem muitos pais que poderiam ter dado certo como pai, mas que infelizmente não deram. Eles tiveram sucesso nas carreiras que abraçaram, mas foram uma negação como pai. Nós temos aí o exemplo clássico de Davi, que como rei foi um sucesso, um soldado vitorioso, um guerreiro, mas como pai foi mau exemplo. Nós temos Samuel, um homem consagrado, né, desde o ventre, e foi um dos maiores profetas de Israel, que diz a palavra de Deus que jamais uma das suas palavras caíram. Mas Samuel também foi um grande sacerdote, foi um grande profeta, um dos maiores de Israel, mas no quesito pai ele foi uma negação. Seus filhos foram corruptos e tiveram que ser substituídos por um rei iníquo. E nós tivemos, era de dar certo. Ele tem o exemplo do seu mestre, que teve os seus filhos também enveredado pelo caminho da iniquidade. Amados, por tudo que acontece, basta-nos o cuidado maior com os nossos filhos. E a palavra de Deus diz: ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, dele não se desviará. Então eu gostaria só de perguntar, à guisa de curiosidade: você abraçou seu filho ou sua filha hoje? Você surpreendeu seu filho ou sua filha num abraço? Colocou no seu colo? Você lhe deu um beijo? Talvez você esteja muito ocupado em ser pastor, em ser presbítero, em ser diácono, ser um profissional. Você pode até estar dizendo: sim, mas eu tenho que cuidar dessa igreja, e que minha família deve compreender o meu sacrifício. Eu gostaria
de contrariar o seu santo pensamento. Você não foi chamado primeiro para ser pastor, nem ser presbítero, nem ser diácono. Você foi chamado para ser pai, para ser sacerdote da sua casa, para cuidar daqueles que o Senhor colocou em suas mãos. Não importa o tamanho do seu filho. Tome nos braços, dê-lhe um beijo, diga que o ama, que ele é o mais importante para você. Amados, aqui nós temos um pai preocupado com a sua casa, preocupado com a sua família. A palavra de Deus deixa bem claro, ela é bastante clara quando afirma que nada foge ao controle de Deus e que Deus está atento ao clamor do seu povo. Mas às vezes nós ficamos frustrados quando oramos e recebemos como resposta de Deus o seu silêncio. E que isso muitas vezes nos leva a uma sensação de vazio. É como se Deus não desse ouvido às nossas orações. É como se elas estivessem caindo no vazio e Deus já não ouve. Mas, amado, muitas vezes o que acontece para a ausência de resposta da por Deus é a falta de uma atitude correta na nossa adoração, quando nos fazemos à presença do Senhor. E exemplo claro é esse de Jairo, principal da sinagoga, um homem importante, mas um homem com uma dor atravessada na sua alma, em busca de um milagre, em busca da cura da sua filha. Ele desejava tão somente um milagre. Ele confia no poder do Mestre. Sua fé poderia até ser pequena, mas grande, amado, era o autor da sua fé. Mateus 9 mostra Jairo à procura do Mestre, em desespero, em sofrimento, numa dor insuperável. Jairo sabia que precisava de se encontrar com o Senhor Jesus. E ele se aproxima do Senhor Jesus, e ele se faz chegar ao Senhor Jesus. Ele está muito perto. E a primeira coisa que ele faz, a sua primeira atitude é de humilhação. Um homem importante, um mestre, um principal da sinagoga. Mas ali não estava somente um homem importante, um chefe principal daquela sinagoga. O que estava ali, na realidade, era apenas um pai sofrendo e lutando pela filha única da sua vida. Amado, ao pensar em Jairo, na circunstância de Jairo, eu posso imaginar o quanto custou ao nosso Deus abrir mão do seu único filho, o filho do seu amor, colocá-lo em uma cruz, deixar que ser moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados.
A palavra de Deus diz que bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A segunda atitude de Jairo na sua adoração, no caminho da sua adoração, é que ele reconhece no Senhor Jesus o Messias, o Filho de Deus, e ele expressa o seu reconhecimento quando, aproximando, o adorou. Amado, Jairo, na sua adoração, ele está com o rosto no pó. Ele está diante do Senhor Jesus. Enquanto cala a sua dor no seu peito, sangra todas as dores de um coração enfermo de pai. Comove-nos muito, comove-nos ainda, até os dias de hoje, a cena única desse momento, dessa intimidade, dessa adoração. Nós não sabemos se Jairo tinha conhecimento da atitude de Davi quando da morte do seu filho com Batseba. Diz a palavra de Deus que o filho de Davi adoecera e que se agravara a sua doença, e Davi se coloca no pó, cinza na cabeça, e ele está orando intermitentemente, e de repente o filho morre, e os serviçais e os escravos ficaram com medo de dar a notícia a Davi, mas Davi pressente o silêncio dos empregados, e alguém lhe diz que seu filho acabara de morrer, e se esperava que o rei tomasse uma atitude deslocada, mas diz a palavra de Deus que Davi se levantou, trocou de roupa e adorou a Deus. Não murmurou, não lamentou. É como se ele agradecesse a Deus o tempo que passara com seu filho. Amados, aquele chefe, aquele principal da sinagoga, não viera até o Senhor Jesus para chorar a sua dor, nem murmurar contra Deus que lhe permitia tão grande sofrimento. Ali na realidade estava um homem, ali não estava um mestre, ali não estava um chefe de sinagoga, ali estava um homem aflito, sobrecarregado, buscando um lenitivo para a sua dor, que era a dor, que era a doença da sua própria filha. A terceira atitude de Jairo na sua adoração é que ele expõe ao Senhor, sem esconder nenhum detalhe. Ele expõe, ele abre seu coração perante o Senhor, e ele expõe o que lhe atormenta. Custa-nos crer que Deus já não soubesse, que o Senhor já não soubesse desde sempre. Lucas 8,49 diz que falava ainda, Jesus, falava ainda, ele ainda, e vem alguém da sua casa e diz:
tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Seria alguém repreendendo-o na sua angústia maior, na sua dor maior, na sua busca, na sua fé de que o Senhor traria uma resposta satisfatória ao seu pedido. Se o Senhor Jesus ouviu, Jairo também ouviu, mas Jairo não escuta. Algo muito mais forte grita dentro do seu coração. E ele apresenta ao Senhor Jesus a sua necessidade. Ele sabe que o Senhor é fiel e justo para fazer mais do que se pede, muito mais do que se imagina, porque Ele é Deus. Coloque-se no lugar desse pai, sinta a franqueza dele diante do Senhor Jesus. Em outras palavras, Jairo está dizendo ao Senhor com sua atitude: eu não viria até aqui, eu não me ajoelharia diante de ti, perante essa multidão, se eu não reconhecesse que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Messias prometido, o meu Deus, o meu Pai. Eu não viria se eu tivesse dúvida de que o Senhor não me atenderia. E também se não cresce que, se for da tua vontade, a minha filha viverá. Porque poder para tanto tu tens, Senhor. Jairo estava no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. Amado, às vezes nós temos problemas que não são tão conflitantes quanto o de Jairo, mas temos problema que nos sobrecarrega, e nós ficamos temerosos de colocarmos diante do Senhor, mas talvez por falta de atitude nossas, de buscarmos ao Senhor, na certeza de que Ele é fiel e justo para nos responder. E é possível até que a sua resposta demore. É possível até que a sua resposta seja o silêncio. Mas até o silêncio de Deus é a melhor resposta para nós. Lucas 8,50, Jesus lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Mas Jairo já estava dando provas demais que cria. Ele buscara na convicção de que em Cristo Jesus ele teria a resposta. Amados, será que nós estamos nos dirigindo ao Senhor com a fé inabalável de que seremos respondidos? A quarta atitude de Jairo é ousadia. Ele ousou romper com as tradições. Ele resolveu romper com a barreira das multidões. Quantas vezes, amados, encontramos obstáculos que dificultam a nossa caminhada na busca do Senhor Jesus.
Mateus 9,18 diz que enquanto estas coisas lhes dizias, enquanto Jesus falava com ele, eis que um chefe aproximando-se o adorou. E esse chefe era Jairo. E ele disse: minha filha faleceu agora mesmo. Era momento de bater em retirada. A esperança falhara, morrera, e agora era de se esperar que seu coração se partisse, que ele sofresse amargamente, mas ele é ousado na sua fé. Alguém da sua casa lhe falara: para de incomodar o mestre, porque já não tem mais jeito. Amados, será que nós já não ouvimos esse conselho de abandonar aquilo que nós estamos insistentemente pedimos ao Senhor? Porque se Ele quisesse nos atender, já teria feito. Esquecemos que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Será que nós já ouvimos? Mas Jairo desafia, ele é ousado e diz para o Senhor Jesus: a minha filha acabou de falecer, mas nem tudo está acabado. Ousadamente ele disse: mas vem, Senhor Jesus, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Amados, fé para crer no impossível. A filha está morta. As carpideiras já estão chorando na porta. Já está havendo sofrimento da família. Mas ele disse: vem, impõe a mão. Porque mesmo que ela esteja morta, ela viverá. Ele está dizendo que o Senhor Jesus é Deus da vida e Deus da morte. Mas vem. Porque Jairo tinha certeza de que o Senhor Jesus trazia de volta a sua filha. Amado, muitas vezes não temos êxito em nossas orações porque nos falta a ousadia para dizer ao Senhor: apesar de tudo, Senhor, apesar das dificuldades, mas vem e seja feita a tua vontade e não a nossa. Estamos perto do Senhor Jesus, amados, mas muitas vezes ainda estamos separados pelo véu da incredulidade, um véu que foi rasgado de cima a baixo na cruz do Calvário. Uma coisa que nós precisamos urgentemente é de entender que nós temos um Deus maior do que todos os nossos problemas juntos. Deus é capaz de resolver todos esses problemas, porque Ele não é apenas poderoso, Ele é onipotente. Ele pode tudo. Daí a quinta atitude de Jairo: mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. E até então, amados, o que nos chama a atenção
é que enquanto já se debulha em lágrimas, enquanto ele sofre, não há registro de uma só palavra do Senhor Jesus. Jesus está silencioso. Jesus está escutando a petição daquele homem. E Jesus quebra aquele silêncio, aquele monólogo em que só falava Jairo. Ele quebra aquele monólogo doloroso: não temas, crê somente e ela será salva. Será que o Senhor Jesus duvidava da fé de Jairo? Será que o Senhor Jesus não estava vendo a fé que ele movia? Eu penso comigo que o Senhor Jesus olha para Jairo e é todo misericórdia e não dá uma palavra. Ele simplesmente levanta-se e toma o caminho da casa daquele pai. É possível que conversassem ao longo da caminhada, mas nós não temos conhecimento do teor daquela conversa. Mas de uma coisa eu tenho certeza absoluta, não é preciso que a Bíblia o diga, eu tenho certeza absoluta, que o coração de Jairo descansava em paz, mesmo na sua dor imensa, descansava da sua amarga aflição de pai, porque Jairo encontrara o refúgio seguro nas tempestades da vida. Ele encontrara abrigo aonde esconder a sua dor, e ele achava um lenitivo para a sua alma. Amados, nós temos descansado dos nossos problemas quando ousadamente os entregamos nas mãos do Senhor Jesus. Descansamos, ficamos tranquilos, serenos. Mas o que é mais importante são as nossas atitudes devocionais, parecidas com as de Jairo. Temos nós a certeza e o convencimento que, ainda que corramos o risco de morrer, se o Senhor impuser a sua mão, nós viveremos. Jairo colocou toda a sua expectativa, colocou toda a sua esperança nele, o Senhor. Jairo não temeu ao enfrentar a sombra da morte. Ele simplesmente creu no Senhor Jesus. O salmista, na sua aflição, ele grita: por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Espera no teu Deus. Amado, o segredo da vitória do crente é ele aprender a esperar em Deus, mesmo contra tudo e contra todos. Esperar é o segredo da vitória do crente. Enfim,
o pai que você é, o pai que você acha que é. É você o pai que se aflige com a dor que dilacera o seu filho? Você se incomoda com ele? Você tem seu filho em suas orações? Você tem intercedido pelo seu filho? Você talvez tenha pensado em deixar para o seu filho herança, bens materiais. Mas você já pensou em deixar para o seu filho uma herança espiritual em que ele possa se espelhar e dizer: faço assim porque assim fez o meu pai? Qual é a lembrança que você quer deixar para o seu filho? Qual é a marca que você quer deixar na vida do seu filho? Qual é a lembrança doce ou amarga que você quer deixar para o seu filho? Você quer deixar a lembrança daquele pai sacerdote que chamava o filho ao regaço, que sentava o filho no colo, que beijava o filho? Ou você é aquele pai durão? Você é aquele pai mau policial em que mete medo e que assusta os filhos? Por que você não faz? Por que nós não fazemos o caminho de Jairo e buscamos o lenitivo para as dores que nos afligem, as dúvidas que nos acometem? Porque nós não buscamos na pessoa do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.